Antropologia teológica, o item 10 do material didático, uma criação especial. Comparando o homem a todas as outras criaturas, aprendemos que o homem foi uma criação especial de Deus. Sobre as outras criaturas, Deus disse para que as águas produzissem alguns seres. Então observe esse texto, e ele é de difícil explicação, vamos dizer, como isso aconteceu. Não dá para nós descrevermos em detalhes, mas os animais, os peixes, as aves, é uma ordem de Deus para a água, para a terra produzir, né? Como isso aconteceu, literalmente não dá para nós descrevermos. Mas diz assim, Gênesis 1, versículos 20 e 21. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então observe, disse Deus, produzam as águas. O que significa esse produzam as águas? Qual foi a participação divina? Como que Deus operou para que as águas gerassem essas vidas? Literalmente nós não temos como responder. Por isso nós pensamos o seguinte, talvez algumas coisas que o evolucionismo poderia identificar, que a ciência poderia identificar sobre a herança das aves, né, desses animais em relação à água, isso seria algo útil para nós. A ciência, ela não é, vamos dizer, a favor do teísmo ou do ateísmo. A ciência, ela é neutra. Os ateus querem sempre dizer que a ciência está do lado deles. Isso é mentira. Na verdade, a ciência hoje, eu digo que ela está contra o ateísmo. A ciência hoje, o que a ciência prega é algo mais teísta do que ateísta. Em relação à criação, sobre a origem do universo, por exemplo, os ateus diziam que o universo era eterno, que ninguém criou o universo. A ciência foi lá e bateu o martelo. Olha, o universo não é eterno não, o universo começou. Explica isso agora. Aí os ateus começaram a dizer, olha, então o universo ele derivou de um outro universo. Aí veio o Richard Dawkins, o Richard Dawkins, não, desculpe, eu troquei o nome, o Steve Hawking, né, que morreu há pouco tempo, e ele, como físico respeitado, foi lá e bateu o martelo. Olha, o nosso universo não deriva de outro universo. Pode esquecer essa teoria, né? Só sobrou qual? A teoria chamada Big Bang, que diz, olha, o universo começou. Se tudo que é matéria começou, só existe uma conclusão. Algum ser que não é matéria, ele tem que ter dado início a todas essas coisas. Isso tem lógica? Isso faz sentido? É claro. Recorra ao pai da lógica. Recorra a Aristóteles. Aristóteles dizia, olha, tudo tem princípio, mas tem que existir algo, algum ser, que ele mesmo não tenha princípio e tenha dado início a tudo que nós conhecemos hoje. Então a lógica do pai da lógica diz que se tudo que nós vemos começa, né, mas tem que existir um tempo de um ser que não tinha começo e que ele deu origem a todas as coisas. Isso é lógico, tá bom? Então a ciência hoje deveria se render à Bíblia e a Aristóteles. Outros, Deus ordenou que a terra produzisse. Gênesis 1:24 diz, e disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Bom, até para lembrar, nós estamos estudando sobre o homem, estudamos sobre a alma do homem, e eu disse para vocês que animal tem alma, né? Mas a alma do animal é o quê? É esse sangue, é essa vida, não é uma alma eterna. Mas, sobre o homem, a Bíblia diz que o próprio Deus se envolveu na criação. Ele formou o homem do pó da terra, Gênesis 2:7.
E formou Yahvé Elohim o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, por exemplo, se você observar Gênesis capítulo 1, você não vai encontrar ali essa expressão, Jeová Elohim, ou Yahvé Elohim, ou o Senhor Deus. Você não encontra essa expressão lá no capítulo 1. Mas quando chega no capítulo 2, né, ele começa, por exemplo, capítulo 2, versículo 2, ele diz, e havendo Deus acabado no sétimo dia, ele está só Deus, abençoou, tá bom, acabou tudo. Quando chega no versículo 5, agora vai começar a retratar essa criação do homem, né, a criação do jardim, tá ok? Porque já vai dizer, olha, porque ainda Yahvé Elohim não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então, quando vai falar do homem, começa a falar de Yahvé Elohim. Bom, por que no momento que estava lá na primeira parte da criação, dando origem, falava em Elohim, e aqui quando vai dar detalhe, né, da relação de Deus com o homem, vai falar em Yahvé Elohim? Bom, a conclusão é essa, que Yahvé significa exatamente essa relação com o homem, porque Yahvé, esse termo, ele significa o quê? Aquele que age no presente, aquele que opera no presente. É uma ação no presente. Por isso, lá no livro de Êxodo também escolhe-se a tradução eu sou, ou seja, aquele que faz no presente. Não é aquele que fez no passado. No passado, todos os povos tinham uma lenda de algum Deus que fez alguma coisa por eles lá no passado. Ele faz algo no presente? Não. Olha, mas nós, Faraó, servimos a um Deus que ele age no presente. E ele comprovou, os deuses do Egito não fizeram nada para proteger os egípcios, mas Yahvé fez. Tá bom? Então, esse é o significado do termo Yahvé. E colocou a sua imagem no homem. Gênesis 1, 26, 27. Então Deus, além de agir, né, tá bom? Pegar no barro para poder fazer o homem, soprar em suas narinas o fôlego de vida, isso mostra que o homem é uma parte especial da criação. Ele é a coroa da criação. Versículo 26 e 27 diz, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Então você veja, pela Bíblia, o homem ele foi criado cerca de 6.000 anos atrás. Então eu digo que a história, ela comprova essas datas. Por quê? Segundo a história, o achado mais antigo da humanidade, a primeira coisa construída pela humanidade, foi uma construção feita pelos sumérios. Tudo que os sumérios fizeram, escrita. Então, quando aparece a história escrita, de 5.300 anos atrás. Ou seja, cerca de 700 anos depois que Deus criou o homem. O mesmo acontece ali na Mesopotâmia e acontece também no Egito. Provavelmente a Mesopotâmia ficou sendo habitada pelos descendentes de Sete, que seriam os sumérios, e o antigo Egito, ele foi habitado, né, pelos descendentes de Caim, ou seja, o antigo Egito seria a terra de Nod, tá ok? Vamos lembrar que Egito só vai receber esse nome 300 anos antes de Cristo, os gregos que vão chamá-lo de Egito, né? E é interessante também que a ciência já descobriu na mulher uma maneira de calcular o tempo da existência da humanidade. Então, por exemplo, os ateus, a ciência, ela fala que a humanidade atual, ok? Ela veio a existir, vamos dizer, através de uma mulher, porque existe um código no DNA que a mãe só passa para o filho. Então, através desse código, eles conseguem perceber que existe uma mãe original de todos os homens que existem hoje. Interessante que, segundo o cálculo deles,
essa mãe original, ela viveu há cerca de 3.500, 4.000 anos atrás. Sabe quem viveu há cerca de 4.000 anos atrás? A mãe de todas as nações que existem hoje, passando o código genético por homem. Como passa de mãe para homem, eles identificam a primeira mulher nessa época, que seria a mulher de Noé, a mãe de Sem, Cã e Jafé. E como esse código passa de mãe para filho, passou dela para esses filhos. E depois desses filhos, as suas mulheres vai passar para os seus filhos. E assim por diante, até os nossos dias. Eles conseguem voltar no tempo, calculando, né, quando que teria existido a primeira mãe. E quando que eles chegam? Próximo de 4.000 anos antes de Cristo, quando viveu a mulher de Noé. Então, por isso que eu falo que a ciência, na verdade, ela está comprovando a Bíblia. Ela não é contra a Bíblia.